Bom dia, meus amigos. O dia esperado chegou, né? O dia tão esperado que os Estados Unidos classificaram aí o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista. Isso mesmo, chegou o dia. Para quem disse que o Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos para passear, que era fake news, que ele estava blefando, tomaram para dentro, ó. Tomaram para dentro, isso mesmo. Então agora PCC e Comando Vermelho, os amiguinhos do presidente, né, do Brasil, os amiguinhos aí, os bandidinhos queridos do presidente Lula, agora estão classificados como organizações terroristas. Isso mesmo, os Estados Unidos ontem soltou uma nota, né, que da agora para frente, meu amigo, parece que vai valer a partir do dia 5 de junho. Os Estados Unidos consideraram aí, né, PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso foi um dos temas principais da reunião, né, do senador Flávio Bolsonaro à Casa Branca. Isso foi na quarta-feira. Então, 24 horas depois, né, menos de 24 horas aí, né, os Estados Unidos classificou essa organização aí como sendo uma organização terrorista. E isso tem impactos, né? A gente sabe que tem impactos. Vai atrapalhar o esquema, né, dos amigos do presidente aí que a gente tem e da petezada que ficou puta. A petezada está falando em um ataque à soberania do país, né? Que soberania, meus amigos? Ataque à soberania é permitir que esse grupo vagabundo tome conta do país. Permitir que esse grupo venha a sequestrar, matar, fazer o que quer no Brasil, sem que tenha uma resposta firme do governo. Porque o governo nosso, o presidente, só tem gogó. Só fala. Fala que vai fazer isso, fala que vai fazer aquilo, não faz nada. O cara só fica conversando meias palavras para poder tentar te convencer que está combatendo o crime e não combate nada. A gente pode ver que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Mais homicídios, mais mortes por per capita, né, por pessoas aí. Então, ontem, graças a Deus, até que enfim, foi classificado, né, essas organizações aí como organizações terroristas. Porque o Brasil é incompetente. Os nossos governantes têm medo, têm rabo preso em combater o crime, a organização criminosa. Porque o PCC, o Comando Vermelho, está infiltrado em todas as áreas, né? Em todos os poderes, judiciário, executivo, legislativo, e muitos têm rabo preso. Muitos sabem, muitas pessoas e muitas autoridades também fazem parte, né, dessa organização criminosa. Então, mais uma vez aí, os Estados Unidos vai intervir para ajudar o Brasil a combater e acabar, né? Acabar não digo, mas diminuir pelo menos essa sensação de criminalidade que nós temos no país, né? Vamos ver aqui, ó, reportagem. O governo dos Estados Unidos decidiu classificar as facções criminosas do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. A decisão foi confirmada pelo Departamento de Estado do governo de Donald Trump um dia depois de haver recebido o pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro, que defendeu a medida também durante reunião com o secretário de Estado Marco Rubio. Então, ontem, na quinta-feira, o governo americano afirmou que as facções serão designadas como terroristas globais, especialmente designados Special Designated Global Terrorist, e como organizações terroristas estrangeiros, Foreign Terrorist Organizations. A medida ignora, né, o posicionamento do presidente brasileiro, que há 3 semanas visitou seu homólogo, né, norte-americano. O petista tem alegado a fantasia de que o Departamento de Estado informou também que a medida entrará em vigor a partir de 5 de junho. Então, meus amigos, a medida vai entrar em vigor a partir de 5 de junho. E a gente pode ver aí que os Estados Unidos, né, afirmaram que o Comando Vermelho e o PCC estão entre as organizações criminosas mais violentas do Brasil. É isso mesmo. Então, da agora para frente, né, ou seja, a partir do dia 5 de junho, essa medida vai entrar em vigor. E a gente vai colocar aqui um trechozinho dos repórteres, né, da Rede Globo aí, defendendo e acharam ruim, porque eles não queriam que os Estados Unidos classificassem o PCC e o Comando Vermelho como célula terrorista. Então, os repórterzinhos da Globo aí, né, a Globo deve receber dinheiro também de facção criminosa, a gente sabe muito bem disso. E a gente sabe que o PCC, o Comando Vermelho, está infiltrado em todos os lugares, né? A gente pode ver que as escolas de samba, carnaval, tudo
Tudo tem ligação com o PCC e Comando Vermelho. E a Globo também deve receber o seu dinheiro, fazer a sua lavagenzinha, né, de dinheiro e está com medo. Ou seja, quem não deve, não teme, meus amigos. Vou colocar aqui para vocês verem um trecho desses repórteres, né, lacradores da Rede Globo, defendendo aí, né, defendendo PCC e Comando Vermelho. Ficaram com medo, estão com medo não sei de quê, né? Estão com medo não sei de quê. Quem não deve, não teme. Vamos colocar aqui o vídeo. De 4 meses da eleição, como isso bate em outubro? Olha, Marcelo, é um jogo político bastante perigoso, político eleitoral, né? A primeira frase que eu gostaria de dizer é que é mais um golpe do bolsonarismo, da família. Veja a besteira que essa tal Flávia Oliveira, essa lacradora falou. Disse que é um golpe da família Bolsonaro no Brasil, né? Que golpe, meus amigos. O golpe é o que a gente está vivendo no Brasil hoje em dia. Você sai na rua com medo de atender um telefone na rua, de celular, com medo de ser roubado. Você para no sinal, mete um revólver em você, leva seu carro, leva sua moto, leva as coisas que você conquistou. Que golpe é esse que as pessoas estão falando? Esse povo tem paranoia com golpe na cabeça. Que golpe é esse? Para de conversar fiado, mulher. Vamos ver essa idiota conversando aí. Acabar de falar. Bolsonaro contra, sobretudo, a economia brasileira, sobretudo em relação à soberania brasileira. Que soberania, minha amiga? Para de falar, conversar fiado. Soberania é ter educação, é ter saúde no país, é ter uma segurança nas ruas, onde você vai. Que soberania, que merda de soberania é essa? Que onde você sai no Brasil, você tem medo de ir aos lugares. Você sai à noite, 10 horas da noite na rua, você sai tranquilo? Para de falar fiado, conversar fiado, mulher. Em nome de um projeto de poder de um grupo político. Já tivemos tarifaço, já tivemos abertura de investigações por deslealdade na concorrência em várias áreas do Brasil. Esse é um processo inconcluso que pode resultar em novas tarifas. Já tivemos sanções a autoridades e agora essa classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, com as implicações à soberania e à economia e o sistema financeiro. Repito aqui... Pelo contrário, vai melhorar a economia do país. Vai melhorar. Porque não vai ter essa lavagem de dinheiro, essa vagabundada, roubando, extorquindo o povo brasileiro. Essa organização criminosa, que agora foi classificada como organização terrorista, né? E o Lula, né, nosso presidente, que defende bandido, que é um bandido, né? Tem medo, tem rabo preso, tem medo de descobrir as falcatruas dele. Por isso que ele não quis que os Estados Unidos classificasse, né, como organização terrorista, porque os Estados Unidos poderiam intervir e investigar e poderia descobrir muita merda, né? Muita merda. Porque o Lula disse que não queria que classificassem essas organizações como sendo terroristas, né? A intenção dele era essa, para não descobrir os podres dele. Então vamos ver os comentários aqui, pessoal. Ó. Cara, isso é medo, pois o PCC sabe de muita coisa na política, e em quase tudo. O Lula falou em uma entrevista quem era do crime organizado que desse um jeito de sair. Isso mesmo, ele falou na entrevista lá quando ele foi conversar com o Trump, que quem fosse do crime organizado desse um jeito de sair, porque ele iria, né, combater o crime, mas não combate nada, o cara só tem papo, só tem conversa, esse cara é um mentiroso, né? Então, a gente vê que se esperar coisa desses governantes nossos, meu amigo, vai continuar do jeito que está. O Brasil precisa de mudança já. Já que nossos governantes têm rabo preso e são incompetentes, que venham de fora. Entendeu? Vai com esse papinho de soberania para casa do cara falando, né? Falou palavrão. Quando a China faz o que aqui no Brasil, não tem esse papinho de soberania, né? É verdade. A China está invadindo o Brasil. Basta ver a fábrica da BYD, lá em Camaçari, na Bahia, que está cheio de chineses. Porque o baiano não quer trabalhar, né? O baiano quer viver de Bolsa Família. Então, já que ele quer viver de Bolsa Família, vamos chamar os chineses que querem trabalhar. E isso, a gente vê. Ataque à soberania é isso. É os chineses dominando aqui o país. É a China dominando o Brasil. Isso eles não falam, né? Bando de vagabundos, esses repórteres da Globo, né? Maduro é um narcoditador e o crime organizado tomou conta do país. Tal qual vem acontecendo no Brasil, né? Por que será que a Globo News está desesperada com essa classificação do Comando Vermelho e do PCC como células terroristas?
vai abalar a economia da Globo. Dúvida sincera. Como essa classificação fosse obra dos bolsonaros, não por serem narcotraficantes. É sério, Globo News ataca a soberania e a economia? A mulher falando, né? PCC, Comando Vermelho, gerando economia. Vocês são hipócritas. Enquanto o povo da comunidade é amordaçado, que é o subjugado, esses terroristas, vocês estão bem bom no ar-condicionado, né? É isso mesmo. Que situação é essa? Não tem essa vergonha de admitir que mexer com as facções é atacar a economia do país, o sistema financeiro. O Brasil é um narco-estado mesmo. Agora a república cai. Veja que as denúncias do Banco Master não será nada perto disso. Meus amigos, é o que eu falei, o Brasil está sendo dominado pela essa facção criminosa. Está infiltrada em todos os setores, em todos os poderes. Então, muita gente que tem rabo preso. Veja aí o amiguinho aí, ó, o seu Lula abraçado com a Deolane, né? Que faz parte aí da facção criminosa aí também, né? PCC. Há uns 30% aí do território tomado pelo PCC. Vejam aí. Vamos ver aqui agora, fala do Flávio Bolsonaro, né? Que já chegou no Brasil e foi ovacionado lá, né? No aeroporto. Vejam o Flávio Bolsonaro falando, né? Em uma viagem como pré-candidato, nós fizemos mais pelo Brasil e pela segurança dos brasileiros do que o PT e Lula em seus 17 anos de mandato. Viram, né? Em uma viagem, o Flávio Bolsonaro fez mais pelos brasileiros do que esse tanto de viagem que o Lula faz que não resolve nada, né? Manda a Janja para Roma, para Itália, para França, um monte de país aí para rodar, ficar participando dessas reuniões da ONU, né? Essas reuniões de bosta que não serve para merda nenhuma. Em vez de resolver o problema da segurança no país, fica viajando, gastando, torrando nosso dinheiro com essas reuniões de bosta, essas reuniões mentirosas aí. Enquanto Lula foi de joelhos atrás do Trump, fazer lobby a favor de CV e PCC... Meu amigo, o Lula se ajoelhou para que o Trump não classificasse o PCC e o CV como célula terrorista, né? Mas o Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, foi lá, pediu e foi atendido. Graças a Deus, agora vamos tentar, né? Pelo menos diminuir essa roubalheira, essa vagabundagem, essa bandidagem, acabar com essa organização terrorista que é o PCC, Comando Vermelho, com a ajuda dos Estados Unidos, né? Porque nós, governantes, somos incompetentes e tem rabo preso. Eu fui trabalhar para que eles fossem tratados como terroristas, que é o que eles são. 1 em cada 4 brasileiros mora em áreas dominadas por esses narcoterroristas. Viram o que ele falou, né? 1 em cada 4 brasileiros mora em áreas dominadas por essas facções criminosas aí. Narco-estado que a gente está vivendo. E a Globo apoiando uma putaria dessa, né? Apoiando essa vagabundada, né? Deve ter rabo preso mesmo a Globo, né? Ou seja, não possuem soberania, nem dentro das suas próprias casas. Um governo que não tem controle sobre o seu próprio território, que não controla nem as cadeias, é porque é conivente com o crime organizado. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado, Marco Rubio, por atenderem rapidamente ao meu pedido em nome do povo brasileiro. Agora é com a gente, aqui no Brasil. E a partir de 2027, nós vamos libertar você, porque você merece ser livre desse governo paralelo, violento e covarde. Viram, né? É isso aí. Você que é brasileiro de bem, cidadão de bem, você merece andar na rua com segurança. Você paga seus impostos. Uma viagem como Você paga seus impostos e merece andar na rua sem ter medo de ser assaltado, né? As famílias aí que vivem em lugares, né, dominados pelas facções criminosas, como disse o Flávio Bolsonaro, né? 1 em cada 4 mora em situações, né, dominadas por facções. Então agora quero ver o seu Lula defender os bandidinhos de estimação dele, né? Porque vai ficar feio para ele. Vai ficar feio para ele tentar defender a bandidagem, meus amigos. É isso mesmo, vai ficar horrível para o Lula, que pode até perder votos com isso. Eles vão tentar jogar, né? Falar que o Brasil foi ofendido em sua soberania, né? Eles gostam muito de falar isso aí, né? Um ataque à soberania do país, né? Tem que parar com esse papinho idiota, que soberania é ter segurança, é ser um país seguro para transitar, para a economia, né? Essa merda que nós estamos vivendo no Brasil, não. Entendeu? Então vamos ver aqui, ó.
O governo diz que é inaceitável. O governo Lula critica o Trump por reclassificar o CV e o PCC como sendo uma organização criminosa. A assessoria especial da presidência chamou a decisão de pretexto para intervenção. Eles estão com medo dos Estados Unidos intervir aqui, intervir no Brasil. Mas os Estados Unidos, meus amigos, vai intervir se for necessário, se as autoridades nossas, as autoridades brasileiras, tiverem rabo preso e não agirem. Isso sim, os Estados Unidos vai invadir sim o Brasil, invadir entre aspas, né? Vai intervir no Brasil, caso os nossos governantes, que a gente sabe que tem rabo preso com bandido, que recebe dinheiro de facção criminosa, não intervenham, não façam nada. Não é simplesmente intervir porque os Estados Unidos querem intervir, não. Entendeu? Então pare de jogar o povo, a população, contra essa medida dos Estados Unidos, porque isso foi bom para o Brasil, foi bom para você, brasileiro. Para de acreditar nessa mentira, nessa falácia do PT, da PTzada, que tem rabo preso com PCC e Comando Vermelho. Entendeu? Para de acreditar nessa palhaçada que eles estão falando aí, fazendo você acreditar que a soberania isso é um ataque à soberania, que não é. Então, meus amigos, essa foi a notícia de hoje que nós vamos continuar falando aqui nesse canal. Você aí, você é a favor ou contra ser classificado o PCC e o CV como uma organização terrorista, hein? Você é a favor ou contra? Para mim não muda nada. Eu não sou de facção criminosa. Quem tem que ter medo é esses governantes vagabundos que a gente tem no Brasil, que tem rabo preso, que está envolvido com a organização criminosa. Esses sim, esses têm que ter rabo preso. Você que é cidadão de bem, que estuda, que levanta, que trabalha, o que isso vai mudar na sua vida, hein? Então, comenta aqui embaixo, curte, comenta, compartilha essa mensagem aí, né, que nós quisemos passar para você e essa decisão dos Estados Unidos aí. Fique com Deus, um abraço, até mais. Tchau.